Olá, turma. Dando continuidade, então, à nossa disciplina de administração da produção, na aula de hoje vamos estudar a previsão da demanda. Tá? Eu vou explicar alguns modelos de cálculo para vocês, mas antes disso, né, para que a gente usa a previsão da demanda? Então, se eu tenho que produzir, seja produtos ou serviços, eu preciso planejar o quanto eu devo ter de estoque, quanto eu tenho que ter de matéria-prima, utilização das máquinas, né? Então, à medida que eu vou planejando ou prevendo o quanto eu pretendo vender ou produzir, eu vou reduzir minhas incertezas, né? Para evitar que falte material ou para que sobre material, tá? Então, praticamente todas as empresas trabalham com previsão de demanda, alguma com os modelos mais científicos, como que a gente vai ver hoje, e outro de uma maneira muito assim intuitiva, né, não científica, tá? Só que aí existem algumas questões que a gente tem que refletir, né? Se eu tenho uma base histórica de vendas, eu posso usar o meu passado para prever o quanto eu vou vender no futuro, né? Além disso, o fato de eu estar prevendo, talvez eu erre, talvez eu acerte. Então eu preciso considerar o erro dentro do meu cálculo. Se não saber exatamente quanto eu vou errar, mas se eu estou errando pouco, se eu estou errando muito, enfim, se o modelo de previsão da demanda que eu estou utilizando, ele faz sentido para o meu produto, para o meu serviço. Tá? E esse erro vai acontecer por diversos fatores, né? A gente teve uma época atrás a pandemia, a gente tem um clima, então daqui a pouco tem um restaurante que vende mais quando chove, outro que vende mais quando não chove, né? Surgiu um concorrente, o meu concorrente fez promoção que eu não estava imaginando, daqui a pouco subiu o nível de inflação, diminuiu, e isso tudo vai influenciar na demanda. Então, por mais que eu tenha modelos de previsão da demanda, existem fatores externos à empresa que vão interferir no próprio comportamento da demanda. E esse erro eu preciso considerar, então. Tá? Então, primeiro, por mais que eu utilize modelos de previsão da demanda científicos, não quer dizer que eu vá acertar exatamente a demanda a partir, né, destes modelos. Tá? Então, outra questão eu levar em conta cenários otimistas e pessimistas, então eu posso fazer um cálculo e daqui a pouco prever um aumento de 20% num cenário otimista ou reduzir em 20% num cenário pessimista. Tá? De qualquer forma, é importante eu trabalhar com previsão da demanda. Né? Então, acho que é algo que vocês podem fazer, assim, enquanto estudam, verifiquem nas empresas de vocês se são realizadas previsões de demanda, como que elas são feitas, com quais modelos, se é realizada de uma maneira científica, com cálculos, ou se é por pura intuição dos gestores. Tá? E outra questão é para qual horizonte de tempo que a gente vai fazer essa previsão da demanda. Eu vou fazer a previsão de demanda para uma semana, para um dia, para um mês, para um semestre, para um ano. Isso tudo vai variar de acordo com o tipo de produto que eu tenho. Então, num restaurante, por exemplo, não adianta eu querer fazer uma previsão para um semestre, né? Como eu trabalho com produtos perecíveis, eu vou fazer uma previsão talvez para a semana, para o dia, né? Enfim, assim, são horizontes mais curtos, tá? Agora, eu trabalho com vendas de veículos, eu preciso ter um horizonte mais longo, porque a demanda ela não muda de uma hora para outra, e isso me permite, né, trabalhar num horizonte mais longo. Tá? O material ali do capítulo 7 do livro que a gente utiliza, ele divide os modelos de previsão de demanda em modelos qualitativos e quantitativos. Modelos qualitativos levam muito em conta a opinião, né? Então, por exemplo, na predicção, é a sensação que o empreendedor tem, né? Se vai vender mais ou se vai vender menos. Acho que esse é um dos modelos mais utilizados, assim, que é essa percepção, essa intuição de que acho que vai rolar mais negócio hoje, essa semana, esse mês agora, a economia está um pouco melhor. Então é esse sentimento, e por isso ele não é um método científico, né? Tá? Então a predicção é essa opinião pessoal de um empreendedor, de um empreendedor. Tá?
Tá? O segundo tipo de modelo qualitativo são opiniões de executivos. Também é uma espécie de percepção, e aqui eu trouxe um relatório de mercado do Banco Central do Brasil, se chama relatório Focus, e esse relatório agora é do dia 19 de setembro. Mensalmente, executivos são questionados sobre as percepções deles sobre os índices de inflação, do PIB, do câmbio, da taxa Selic, para o ano de 2025, 26, 27 e 28. Tá? Então, isso aqui é uma percepção de mercado de de centenas de executivos que o Banco Central consulta para saber a opinião deles sobre esses indicadores. Tá? Vejam que ele não muda muito assim, né, em relação ao modelo anterior, mas são especialistas, né, tem uma grande diferença aqui. Então, o Banco Central escuta executivos de bancos, né, de financeiras que têm um conhecimento sobre o comportamento, né, desses indicadores. Tá? Terceiro modelo é a opinião da equipe de vendas. Então, é comum também diretores, presidentes de empresas perguntar a opinião dos vendedores, que é quem está lá diretamente no mercado, ou seja, o vendedor está em contato direto com a demanda. Então, nesse sentido, a opinião dos vendedores é muito importante. Eu trabalhei por anos no comercial de uma empresa de comunicação e eu fazia previsão de vendas de anúncios num portal de internet, isso há 15, 20 anos atrás. Vocês acham que não eram nem nascidos ainda, né? E eu tinha que conversar semanalmente nas sextas-feiras de manhã com todos os vendedores para saber o que eles tinham de vendas programadas para aquele mês ainda. Então a gente ia fazendo uma previsão de vendas a partir da percepção da própria equipe. Tá? E o último modelo aqui é uma pesquisa de mercado. Aí sim eu vou fazer um questionário e vou ir para as ruas para perguntar a opinião de consumidores, quantas vezes essas pessoas compram, qual é o preço que estão dispostos a pagar, as suas preferências, seus gostos e etc. Tá? Então, é quase uma pesquisa de marketing aqui, tentando perceber, né, conhecer melhor o mercado consumidor. Tá? Esses modelos qualitativos, vejam bem, eles não envolvem nenhum tipo de cálculo, né? Eles são simples, tá? E são interessantes também, né? Mas o que eu vou mostrar, assim, o foco da nossa aula aqui, vão ser os modelos quantitativos. Então, turma, o foco aqui da nossa disciplina vão ser os modelos quantitativos, esses modelos de decomposição de séries temporais. Tá? Eu vou explicar para vocês 4 modelos, já vou entrar neles, né? Mas antes eu quero que vocês percebam alguns diferentes comportamentos. Antes de entender os modelos, né, a gente tem que olhar para a própria demanda e ver que existem diferentes tipos de comportamentos de demanda. Tá? Vejam que o meu primeiro gráfico aqui em cima, com linhas azuis, eu tenho um comportamento sazonal da venda de sorvetes ao longo dos meses. Observem que eu começo o ano em janeiro com vendas altas e vou caindo até julho, e de julho a agosto, aos poucos as vendas começam a aumentar de novo. E assim, ciclicamente, ou seja, há uma sazonalidade na venda de sorvetes. Assim como vai haver uma sazonalidade na venda de vinhos, por exemplo, vai ser talvez inversa essa curva. E aí, se vocês pararem para pensar, eu não posso, por exemplo, na venda de sorvetes, tentar achar uma média móvel aqui. Eu já vou entrar nesses diferentes modelos, né? Então, observem que antes de escolher o método de previsão de demanda, eu tenho que ter um olhar um pouco mais apurado para o próprio comportamento da demanda. Tá? E como é que eu vou fazer esse tipo de análise? Eu tenho que entender alguns conceitos. O primeiro deles é nível. Imaginem uma piscina que está com nível baixo de água ou que ela está com nível médio ou com nível alto de água. O nível seria eu olhar para a reta vertical aqui, né?
imaginar se eu estou com nível baixo de vendas, médio ou alto. É o volume de vendas, tá? Ou, no exemplo que eu estava dando, o volume da água, né? A tendência, olhem para esses 3 gráficos aqui alaranjados e essa reta azul, tá? Aqui no primeiro eu tenho uma tendência crescente. Imaginem um avião decolando, né? Saindo da pista e subindo os céus. Ele está numa tendência crescente, como aqui, né? O gráfico do meio, ele está com uma tendência decrescente, ou seja, imaginem o avião iniciando o procedimento para pouso, ele está descendo numa linha decrescente. E imaginem esse avião lá em cima, em pleno voo, numa linha estável, tá? É uma linha reta, sem oscilações. Então, eu posso olhar para as curvas de demanda com esse olhar, né? Essa demanda está me apresentando sazonalidade, ela me apresenta uma tendência crescente, estável, decrescente, dependendo do tipo de nível de tendência e sazonalidade, eu vou escolher o meu modelo de previsão de demanda. Tá? Então, daqui a pouco, quando eu for entrar nos modelos, eu quero que vocês sempre lembrem disso. Então, esse ponto aqui, nível, tendência, sazonalidade, eles são a base para a escolha de um modelo de previsão de demanda adequado para o produto ou para o serviço de vocês. Aqui também no material tem algo que diz assim, olha, eu preciso, esses modelos vão servir muito para produtos que já chegaram num patamar estável de demanda. O que é isso? Olha, o sorvete a gente já vende há milênios, né? A gente sabe que o comportamento do sorvete é assim. Agora, se eu estou lançando um produto hoje, eu não tenho base histórica nenhuma de vendas. Então, vejam bem, eu preciso ter uma base histórica para poder olhar para esse comportamento e tentar prever essas vendas. Se eu não tenho essa base, fica mais difícil eu fazer essa previsão, né? Tem ainda aqui que a demanda, ela depende, né? Então, olhem aqui embaixo nessa fórmula, esse sinal de igual, a demanda depende desses 3 fatores, nível, tendência e sazonalidade, que eu já expliquei para vocês. E vocês já devem ter entendido, né? Mas também existe uma parte aleatória. O que é essa parte aleatória? É o erro. Que é o que eu estava falando antes. Vem uma pandemia, vem uma enchente, vem um calor extremo no inverno, e aí talvez a venda de sorvete vá aumentar. Vem uma friagem lá no verão, às vezes novembro, né, entra um frio que ninguém previa, vai diminuir a venda de sorvete, vai aumentar a venda de vinho, por exemplo. Tá? Então, existe uma parte aleatória que eu não controlo, certo? Mas isso não quer dizer que os modelos de previsão de demanda possam ter erros absurdos, né? Então, eu tenho que ir fazendo essas observações para tentar chegar ao mais próximo possível de um modelo de previsão de demandas que seja efetivo para a minha empresa. Tá? Então, como eu disse antes, tentem pesquisar nas empresas onde vocês trabalham como são feitas as previsões de demanda. Tá? Bom, vamos estudar aqui na disciplina esses 4 modelos aqui de previsão de demanda. Tá? Os 2 primeiros são muito tranquilos, né? Uma média móvel simples, vocês já usaram muito isso aí ao longo do curso, da vida de vocês. Talvez a média ponderada, né? Creio que devam ter visto regressão linear em estatística, não tenho certeza, né? E o modelo de ajustamento sazonal, que vai ser indicado para produtos que têm sazonalidade. Tá? Depois eu vou explicar com mais detalhes aonde vocês vão usar cada um desses tipos aqui. Aqui ele já diz, olha, média móvel simples e média móvel ponderada é quando eu tenho apenas oscilações no nível, ou seja, se eu tiver uma tendência de queda de vendas de um produto que está começando a entrar em crise, né? Ou de um produto que foi recém-lançado, está numa tendência crescente de vendas, esses 2 modelos não vão me ajudar. Tá? Então, demanda estável, assim, em termos de nível, pequenas oscilações, média móvel simples, média móvel ponderada. Se eu tenho um produto que está começando a ter queda constante nas vendas, eu vou para a regressão linear. Assim como se é um produto
novo que está começando a ter um aumento contínuo nas vendas, eu vou para a regressão linear. E se eu tenho um produto que apresenta sazonalidade, eu vou ir para ajustamento sazonal. Tá? Primeiros exemplos que estão lá no livro, ele mostra dois produtos, o produto A e o produto B. Observem aqui, né? O gráfico do produto A, ele apresenta tendência crescente ou decrescente? Não apresenta, ele está oscilando entre 200, 250, 270, 285, não apresenta uma tendência decrescente ou crescente, ele está estável. Também não apresenta sazonalidade, porque as oscilações não são sazonais aqui, na questão de janeiro, fevereiro, março, abril, vão oscilando um pouco. Tá? Então, nesse caso aqui do produto A, provavelmente a média móvel simples e a média móvel ponderada vai fazer sentido. E daqui a pouco vocês vão olhar que o produto B, no primeiro mês do trimestre, ele apresenta uma venda baixa, que começa a aumentar no mês 2 e chega ao seu pico no mês 3. E depois, no próximo trimestre, repete o ciclo. Vendas baixas no primeiro mês do trimestre, começa a aumentar no segundo e chega a seu pico no terceiro mês do trimestre. E assim sucessivamente. Tá? Observem que aqui no produto B, eu tenho além da tendência, ou seja, está havendo um aumento nas vendas do produto B, mas também existe uma sazonalidade. Se eu puxar uma média móvel simples aqui, do mês 1, 2 e 3, dificilmente eu vá chegar perto do mês 4. E é isso que a gente tem que observar aqui. Tá? Como eu falei antes de escolher o método de previsão da demanda, eu tenho que olhar para o comportamento dos dados e ir vendo se faz sentido ou não. Tá? Então, aqui no cálculo da média móvel simples, eu vou proceder da seguinte maneira. Eu vou pegar os 3 primeiros meses que já passaram, né? Os 3 primeiros meses anteriores, e vou projetar o mês 4. Vou prever o mês 4. Então, vou fazer lá 260 mais 220 mais 250. Né? Esses dados, eles foram dados pelo próprio exemplo do livro como o mês 1, mês 2, mês 3. Somo esses 3 meses e divido por 3. Tá? Ou seja, eu vou ter uma previsão de vender 243 unidades, né, do meu produto. E vou fazendo assim sucessivamente. Então, para o mês 5, vou usar os dados do mês 2, mês 3 e mês 4. E vou projetar o mês 5. Certo? Então, eu sempre vou pegando os 3 últimos meses. Por isso, o nome média móvel. Eu vou movendo o cálculo para sempre os últimos 3 meses, para projetar o mês seguinte. Tá? Então, por exemplo, se eu estou no mês agora de setembro e quero projetar o mês de outubro, eu vou pegar julho, agosto e setembro para projetar o mês de outubro. Tá bem? Sempre os últimos 3 meses. Tá? Posso usar 4? Pode. Só que aí, veja bem, eu vou me afastando muito do meu próximo mês. Né? Posso usar 2? Dependendo do negócio, também pode, tá? Aqui na disciplina vamos usar 3, tá bem? Aí aqui eu fiz um gráfico, então, né? E esse gráfico também consta lá no livro. Aqui em amarelo a demanda real, tá? Aqui ela está apresentando muita oscilação porque a gente encurtou o intervalo, tá? A gente está olhando só entre 210 e 285. Então parece que oscila muito, mas se eu estou falando venda de pizzas, vender 210 a 280, eu estou falando aqui de uma oscilação no mês de 40 pizzas, ou seja, é uma ou duas a mais por dia. Não é uma oscilação tão grande, né? E aí vejam que, apesar de eu não acertar nunca, aqui ó, no mês 6,
as minhas vendas caíram e a minha previsão também caiu. Assim como as minhas vendas aumentaram no mês 7, a minha previsão também. Ou seja, ela foi tentando acompanhar, não acertando sempre, mas também não errando muito. Tá? Então, a média móvel simples, ela faz sentido aqui para esse tipo de produto. Tá? No livro, ele apresenta o cálculo da média móvel simples para o produto B. E observem que para o produto B, tirando aqui nos meses 5, 8 e 11, no restante o modelo errou muito, né? Então, o modelo da média móvel simples não é adequado para um produto sazonal. Então, assim, esse gráfico está aqui para mostrar para vocês que eu não posso usar um método que apresenta somente nível, que é a média móvel simples, para um comportamento de demanda que apresenta sazonalidade. Tá? Eu não vou acertar e esse modelo não vai ser útil para mim. Então, é apenas para isso que está esse conteúdo aqui. Tá? Então, esse é o primeiro método, e é o mais simples de todos, né? E serve para esses produtos que não apresentam grandes oscilações, que não apresentam sazonalidade, que já chegaram no nível de estabilidade aí do seu comportamento da demanda. O segundo método é o método da média móvel ponderada. Eu vou dar um peso. Eu vou fazer uma média móvel também, mas eu vou dar um peso para cada um dos 3 meses. Talvez eu vou dar um peso de 0,6 para o mês anterior ao que eu estou querendo calcular, um peso de 0,3 para o mês seguinte, e para o mês mais distante, vamos pensar lá em julho, né? Eu vou dar um peso de 0,1, porque ele está mais distante do mês de agosto, de setembro ou outubro, né? Que eu estou querendo calcular. Então, eu posso dar pesos diferentes para cada um desses 3 meses. Essa é a pequena diferença em relação à média móvel simples. Na média móvel simples, os 3 meses têm o mesmo peso, né? 0,33 para cada mês. Aqui na média móvel ponderada, eu posso determinar esse peso. E aqui no caso se eu estou querendo projetar outubro, para o mês de setembro eu vou dar peso 0,6. Tá? Para o mês de agosto, 0,3. E para o mês de julho, 0,1. Ou seja, quanto mais distante os meses, eu vou diminuindo o peso. Porque talvez esses meses não refletem mais o comportamento de agora. Né? Então, essa maneira de dar um peso maior para os últimos períodos é uma maneira de tentar captar no cálculo essa atualidade do que vem acontecendo logo na sequência. Né? Então, assim, eu vou dar um peso de 60% para o mês de setembro para prever as vendas de outubro. Mas por que 0,6? Eu estou determinando aqui, mas daqui a pouco eu posso determinar 0,5, 0,3 e 0,2. Né? A gente pode ir ajustando esses pesos. Tá? E isso é um ponto crítico também. Né? Não adianta eu usar todo um método científico se eu não refletir muito bem em cima dos pesos, né, da média móvel ponderada. Aqui, como que eu faço então, né? Se eu for tentar prever o mês 4, eu vou fazer 250 vezes 0,6 mais 220 vezes 0,3 mais 260 vezes 0,1. Certo? Então, vejam que eu estou dando um peso muito maior para o meu mês 3, nem tanto para o mês 2 e um peso de 0,1 para o mês 1. Somo esses 3 valores e eu vou chegar na minha média móvel ponderada. Tá? Então, essa é a única diferença. Né? Em relação à média móvel simples, eu atribuir pesos privilegiando o mês logo
anterior ali ao que eu estou querendo prever. Tá? É uma forma, então, Ah, mas qual é a diferença, né, professor? Olha, é uma maneira de eu tentar privilegiar o mês anterior em detrimento dos outros dois. Tá? Porque se a gente for pensar, 90 dias é um período relativamente longo aí, né? E talvez algumas mudanças podem estar acontecendo no comportamento da demanda, na economia, e é uma forma de eu tentar trazer isso aqui para os meus dados. Bem? Bom, turma, o terceiro modelo é a regressão linear. Talvez vocês tenham visto isso em estatística, né? Observem aqui no gráfico, eu tenho um produto que começou no mês 1 com 150, depois ele baixou um pouco, mas se vocês observarem o comportamento das vendas, mês a mês ele vai aumentando. Então ele tem uma tendência crescente. Lembrem do avião aquele, né, que está decolando, está fazendo essa trajetória, ele está numa reta ascendente, tá? Observem, se não tivesse a reta aqui pontilhada, talvez vocês ficassem um pouco com dúvida. Mas eu posso ver que os pontos, né, o modelo dos mínimos quadrados é isso, né, a diferença quadrática, a diferença, né, entre a média e o valor que está do mês, né, elevado ao quadrado, né? Então, por isso, o modelo dos mínimos quadrados, né? Vejam bem, eu não tenho sazonalidade aqui. Então, se eu puxar uma reta, tá, da regressão linear, eu vou ver que há uma tendência crescente e a partir disso eu vou conseguir projetar os próximos valores aqui para o mês 10, mês 11, mês 12. Então, se eu pegar essa fórmula aqui, né, que a minha demanda é igual a A mais BX vezes o período, eu vou conseguir projetar essa demanda enquanto houver essa tendência crescente. Tá? Como que a gente vai fazer esse cálculo? Através do Excel. Tá? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui a função regressão que está dentro do item, lá no Excel, né? Existem as funções ali, então vocês vão clicar em dados e dentro de dados a função regressão, tá? Pessoal, vou então explicar como que vocês fazem o cálculo no Excel da regressão, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Observem que aqui a gente tem o problema número 2 do nosso material, onde tem a seguinte questão. O número de cachorros quentes vendidos em uma barraca de praia na última semana foi de segunda 188, terça 199, quarta 218 e assim por diante. Observem que se a gente puxar um gráfico aqui, olhem o comportamento dessa curva. Ó, eu tenho aqui, como a gente estava discutindo na disciplina, um comportamento da demanda crescente. Não há dúvidas de que eu tenho uma tendência aqui, ou seja, eu não tenho uma sazonalidade e eu não tenho apenas uma oscilação de nível, ou seja, a demanda não fica subindo e descendo levemente, ela apresenta uma tendência consistente de crescimento, caso em que eu vou utilizar a regressão linear. Ou seja, a pergunta pede que eu calcule a previsão de demanda de segunda, quinta e domingo da próxima semana. Ou seja, eu quero projetar aqui nas próximas datas, né? Que aqui está zerado, né? Óbvio.
tá? Até agora aqui está zerado, né? O meu dia 8 até o dia 14, mas eu quero poder projetar como que essas vendas podem aumentar na sequência, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, e como que eu faço isso? Utilizando o Excel. Primeiro verifiquem se vocês têm a função análise de dados aqui em cima, ó, aqui no canto superior direito da tela, né, de vocês, tá? Caso vocês não tenham a função análise de dados, clique em arquivo, mais opções, suplementos, aqui embaixo é suplementos, suplementos do Excel, cliquem em ir. E selecionem essa ferramenta de análise, que está marcada em azul, e deem OK. Pronto. A função análise de dados vai aparecer para vocês. Uma vez que ela apareceu, vocês vão ver que vão ter várias funções aqui, várias ferramentas de análise de dados. Vocês vão escolher a regressão. Tá? Selecionaram a regressão, agora vocês vão selecionar o intervalo Y de entrada. Tá? Intervalo Y são os valores das vendas. Então, vocês apenas selecionem aqui, ó, os dados que vocês já têm, certo? Os dados que vocês já têm. Aqui no caso, do dia 1 ao dia 7. E no intervalo X é o período, é a reta X, lá da matemática ou da estatística, para quem está fazendo já estatística aqui no nosso curso. Tá? Basta selecionar esses dois pontos e marcar aqui nova planilha, ou seja, os resultados vão ser gerados numa nova planilha do Excel. E vão dar OK. Tá? Observem que eu tenho aqui uma série de resultados. Para esse exercício, a gente vai ficar apenas com esses dados aqui, da intersecção e da variável X. Ou seja, a minha reta da previsão de demanda vai começar no número 142, tá? E ele vai crescer a cada dia 27,57. Então, esses dados aqui é que eu vou copiar e jogar lá no meu exercício, tá? Na resolução do meu exercício. Aqui, tá? Bom, tenho o início da reta e tenho quanto aumentam as vendas cada dia, né? O exercício me pede para fazer o cálculo da segunda, da quinta e do domingo. Então, a segunda vai ser o meu 8º dia, a quinta vai ser o meu 11º dia, e o domingo o meu 14º dia nesta série temporal, né? Para fazer o cálculo, qual é a fórmula que eu vou adotar? Eu vou fazer o meu 142, ou seja, este valor aqui, né? Ou seja, igual 142, né? Eu vou selecionar aqui o meu valor, o meu C19, eu vou apenas usar o cifrão para fixar, tá? Para fixar este valor. Depois, para eu poder fazer o cálculo de uma maneira mais fácil, tá? Mais 8 vezes 27,57, tá? Ou seja, y é igual a x mais b, né? Isso vocês devem ter visto lá em estatística, né? Ou para quem fez a matemática lá no ensino médio, né? Observem que, aplicando essa fórmula, eu vou chegar a um valor de 362 no 8º dia. E faz sentido, se no domingo eu tinha 348, a previsão é de que eu aumente mais ou menos uns 27, por aí, tá? Vou fazer a mesma coisa para o meu dia 11, ou seja, 142 mais 11 vezes 27,57, tá? Vou ter 445.
E vou fazer o mesmo para o meu dia 14. 142 mais 14 vezes 27,57. Turma, deixa eu explicar para vocês por que que no gabarito a gente tem 363, se a nossa previsão calculada foi 362,6. Ó, eu não tenho como prever 362,6 cachorros quentes. Então, o resultado, obviamente, ele arredondou para mais, né? Tanto nesta resposta da segunda, quanto da quinta, quanto no próprio dia 28 foi um resultado exato. E aqui a gente consegue ver um pouco da sequência num gráfico projetado deste aumento, tá? A gente pode ver que há uma linha de tendência crescente de vendas, tá? Espero que o vídeo tenha auxiliado vocês a conseguir fazer o cálculo pelo Excel. Um grande abraço, então, e nos vemos em breve. Tá? Turma, então para a próxima semana, resolvam lá na página 369 a questão 3. Uma pergunta, assim, para quem que vocês delegariam, né, a questão de previsão de demanda, se vocês fossem gestores aí de uma empresa, né? Página 370, as questões 7, 11, 12, 13 e 14. Problema 1, alternativas A e B. E problema 2. E na página 371, problema 3. Aqui, pessoal, vocês vão ter questões dos seguintes métodos, tá? Qualitativos, média móvel simples, média móvel ponderada e regressão linear. Eu resolvi deixar fora dessa explicação o ajustamento sazonal e também não deixar um exercício de ajustamento sazonal porque eu achei muita coisa. Então, foquem nesses 3 métodos e para a próxima aula a gente faz o seguinte, vocês resolvem essas questões até o dia 1º de outubro, até o meio-dia, postem individualmente as suas respostas lá, e na aula do dia 1º a gente faz uma aula síncrona, corrige, tira dúvidas e encerra esses 3 modelos. E eu deixo um vídeo específico de ajustamento sazonal até a próxima aula, para que vocês tenham mais uma semana para responder especificamente aí de ajustamento sazonal e vocês não misturam muito todos os conteúdos, tá? Então, uma boa semana de estudo. Havendo necessidade, vocês me mandem e-mail e agendem em um horário, tá? A gente pode marcar um horário para esclarecimento de dúvidas. No mais, então, nos encontramos sincronamente na aula do dia 1º de outubro, semana que vem, tá? Um abraço e até mais, pessoal.